Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e estou fazendo uma série de vídeos para ajudar você a ter mais pacientes e aumentar a sua lucratividade dentro da harmonização. No vídeo passado, a gente falou sobre Instagram profissional ou pessoal, e uma das coisas que já vem na nossa cabeça quando a gente fala aí de redes sociais é a linguagem. E hoje a gente vai falar exatamente sobre essa linguagem para você gerar mais essa atração de pacientes e uma alta conversão. Bom, vamos lá. Quando a gente fala ali dessas estratégias, a gente precisa pensar que dentro dos nossos procedimentos, a gente vai sim atrair um certo público, dependendo da forma com que a gente comunica. Ana, eu não entendi. Bom, eu sou uma das responsáveis por toda a estratégia ali de marketing, enfim, a gente passa isso para um pessoal que vai fazer os nossos anúncios. Dependendo se eu comunico de uma forma errada ou se eu uso alguma estratégia de uma forma errada, a gente começa a ver que vem um público que não se identifica tanto com a forma da gente trabalhar. Isso pode ser desde o nosso planejamento, dos nossos tratamentos, como até falando do preço. Isso pode influenciar também. Então, quando a gente fala ali de profissionais, quando a gente fala profissionais que vão trabalhar para um certo tipo de público, isso existe e é a forma com que você vai comunicar para os seus pacientes. Então, existe sim a possibilidade de você fazer esses tratamentos ali mais assertivos para quem você quer comunicar, mas isso vai depender de toda uma estratégia. Vamos lá, vamos pensar nas redes sociais e começa a chegar muita gente. Quando começa a chegar essas pessoas, você está comunicando numa certa base. E geralmente essa base ela é bem ampla. Então vamos lá, no meu Instagram profissional, quando eu comecei a comunicar, eu podia comunicar para pessoas que não eram tão próximas da minha região e elas estavam ali, elas gostaram do meu conteúdo, gostaram da minha forma de trabalhar, só que elas não iam passar para essa próxima fase, que já seria a fase de meio de funil. Geralmente essa fase de base, essa fase de início, né, mais ampla, o que vai gerar muito engajamento são os nossos memes. Então eu lembro de alguns memes que eu fiz que gerou muitas pessoas e muitas formas ali de realmente elas gostarem do meu conteúdo. Só que algumas vezes eu não estava comunicando como eu gostaria, porque gerava um certo algoritmo, curtidas, salvamentos, mas não eram pessoas que iam converter. Então, por exemplo, teve alguns memes já que tiveram 109, 200 curtidas, mas não teve nenhuma venda. Então, nesse momento, a gente tem que pensar que até esses memes, eles têm que vir de forma estratégica. Porque a pessoa tem que se identificar, isso tem que gerar uma conexão na vida dela, mas que algo ali, tipo, ela viu você, fixe, opa, gostei dessa brincadeira, mas gerou já ou um desejo de fazer o procedimento, ou gerou o desejo de marcar uma consulta, ou então gerou um desejo, tipo, sim, essa é a minha queixa, entende? Então, esses memes, eles também têm que vir de forma estratégica, porque eu já errei muito isso, eu fazia só por fazer, eu copiava ali outros Instagrams e de repente eu já não estava mais comunicando. Então, tem que ter essa estratégia, tem que ter essa base ali para você realmente trazer pessoas. Mas pense nesse início de funil, como trazer. Então, são conteúdos mais genéricos, são conteúdos que você vai trazer pessoas ali, pode ser pessoas que não vão converter, mas você vai trazer essa base ali para você. Como que eu faço para converter para o meio de funil? Bom, essa conversão ela é importante, porque se a pessoa deu esse primeiro passo de te acompanhar e de ficar por mais tempo, às vezes participar de algum evento que você vai fazer, alguma live, ou então assiste você mais, significa que ela, alguma coisa se identificou com você. E essa afinidade, ela vem de conteúdos mais técnicos e de resultado dentro da harmonização. Então, eu tenho que pensar na dor do paciente, resolver essa dor. Só que olha só, não adianta de nada, por exemplo, o meu público ser um público ali 45 mais, 50 mais, e eu falar somente de preenchimento labial. Porque algumas vezes o preenchimento labial vai ser a última coisa que elas vão pensar. Elas querem pensar em reestruturação, elas querem pensar em flacidez. Então, tudo isso vai comunicar. Se o meu público for um público masculino, eu não tenho que ficar pensando de falar de código de barras, porque geralmente o homem não vai ter código de barras. Então, essas são estratégias que no meio de funil eu foco na dor desse meu paciente,
Trago alguns conteúdos mais técnicos, persuasivos, só que aí, para a gente passar desse meio para esse fundo de funil, eu tenho que gerar uma resolução dessa dor. E para cada avatar, para cada pessoa, eu tenho uma certa resolução. E aí, claro que os resultados vêm, mas é o momento que a gente convida a pessoa para transformar a vida dela. É o momento que a gente convida a pessoa para ter essa experiência, para ter essa qualidade de vida e melhora de autoestima. Então, tudo isso é você conhecer o seu público. Ana, como que eu faço para saber as formas de conteúdo? Geralmente, conteúdo ali de início de funil são conteúdos mais rápidos, esses conteúdos que atraem mais pessoas e conteúdos para a pessoa te enxergar. O conteúdo de e-mail são conteúdos mais longos, como que eu, Ana, faço? Uma vez na semana, eu tiro para gravar stories mais longos. Então eu gravo ali 4 minutinhos de stories sempre, geralmente é no final do atendimento, eu tô com o prontuário escrevendo, falo do que eu fiz e comunico de uma certa forma. Eu sempre uso isso de forma intencional, porque eu vou gravar esse conteúdo e eu vou gerar uma CTA. O que é essa CTA? Como o meu público já é um pouco mais qualificado, eu já convido elas para fazer esse procedimento, ou falo de alguma campanha, ou falo para agendar o horário. E geralmente, quando eu falo de alguma coisa, algumas das pacientes vão lá no Instagram, chamam as meninas da recepção no WhatsApp e perguntam sobre o que eu estava falando. Isso você gera fazendo de forma recorrente. Então, eu estou desde lá de 2019, 2020 fazendo isso. Hoje, esse público já entende. Então, o conteúdo de e-mail, ele vai ser aquele conteúdo que a gente vai dar mais nosso foco e nossa energia. O conteúdo de fundo de funil é conteúdo para a pessoa que ela realmente quer, que ela optou pelo sim e que ela vai querer sair dessa fase só do acompanhar você ali. E o conteúdo de fundo de funil, ele vai ser aquele conteúdo onde o paciente ele já tem um entendimento do que você faz, do que você vende, o que ele vai ter e você chama ele. Então é aquele momento do namoro que você passa ali só daquela, vamos dizer assim, sabe? Ah, tô te acompanhando e tal. E você fala, você quer fazer alguma coisa, sim ou não? Talvez o paciente não esteja no momento, porque aí a gente vai ter que entender um pouco da jornada do cliente também. Mas é um momento que a gente consegue aí um certo nível de conversão, tá? Se você fez tudo ali certinho, se você fez o conteúdo, eu vou deixar meio que uma tarefa de casa para vocês aí. Estude o público, quem que você quer atingir, o que que você vai fazer, qual que é o seu foco. Gente, quem fala para todo mundo, quem faz tudo, não fala nada para ninguém, não faz nada bem feito. Então, infelizmente, isso é uma realidade que você vai ter que trazer para sua vida. Você vai ter que focar no público agora, você vai ter que focar em algo principal mesmo. Ah, Ana, eu não quero atender só bioestimulador, mas se você vai focar nesse momento em reestruturação facial, você vai focar em preenchedores, fios, você tem que ter uma linguagem totalmente diferente do que uma linguagem só preenchimento e botox, entende? Então faça esse estudo, pesquise realmente, faça enquetes, pergunte para familiares o que faria a diferença aí para você nesse dia a dia. E a partir daí você já começa a fazer essa linguagem comunicativa. A partir do momento que a gente comunica certo desde lá do nosso Instagram, o paciente ele já chega mais assertivo, o paciente já chega com mais entendimento e ele até confia mais no que você faz e confia mais no seu trabalho. Então fica essa dica aí para vocês dentro dessa nossa série de vídeos que está ajudando muitos profissionais a trazerem mais pacientes e também venderem mais dentro dos seus consultórios.